com o segundo bloco do Sol Esportes. E você conhece o restaurante Casa dos Contos? Com uma gastronomia tradicional e premiada, o restaurante está agora, pessoal, no Shopping Cidade. Com espaço Kids, o local oferece uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender suas necessidades, reuniões de negócios, comemorações, aquele happy hour com os amigos ou proporcionar inesquecíveis almoços e jantares. Então não perca tempo e acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça melhor, gente, o ponto aí mais charmoso e cultural do Shopping Cidade. Vai dando água na boca. O Álvaro já pediu para a esposa dele esperar, que ele vai passar para buscar e está indo direto para o Shopping Cidade para fazer aquele jantar a dois, esse salmão que né? vocês encerram a propaganda com ele, eu vou falar um negócio para vocês, qualquer dia eu voar nessa tela aqui. Eu venho da Rádio Tatiaia direto para cá, gente, não faz um trem desse não, é doido, esse salmão com as batatas. Se você for um bom homem... Eu sou. Vocês podem até jantar lá. Se não, meu filho, é uma omeletinha que vai estar te esperando ali. Não, ó, que é isso, eu vou lá na Casa dos Contos qualquer dia. Eu já te falei. Eu como um salmão daquele lá, depois eu conto a história pro povo lá. Vou levar a família, eu já falei, né? Eu tive lá, levei minha família, coisa espetacular. Nota 10 é pouco, maravilhoso aquele lugar, muito bom. E você que está em casa, o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, declarou em entrevista ao site Super Esportes que Lucas Lima não vai deixar, tá, gente? Não vai sair da Vila Belmiro. E o mandatário do Peixe disse que o meia não será negociado com o Cruzeiro e que também não deve sair para a Europa no meio do ano, como também foi especulado. No entanto, tem se comentado bastante na imprensa paulista do interesse do Cruzeiro pelo atacante Robinho. Procede essa informação aí, Serginho? Ô, Yara, o Cruzeiro está tirando para todos os lados. Ele tem que contratar alguém, tem que ser inscrito na segunda-feira para que possa jogar já a primeira partida, que é na quarta-feira contra o São Paulo pelas oitavas da Libertadores. Acontece o seguinte, o Cruzeiro fez proposta assim pelo Lucas Lima, só que o presidente está irredutível, só que o presidente do Santos tem 10%. Mas ele é que mete a caneta, por que ele vai colocar a caneta? Ele coloca a caneta porque os direitos federativos são todos do Santos e ele tem contrato em vigor. Agora, a multa rescisória é muito alta. E então um detalhe até para o torcedor, esse negócio, eu confesso para você que até eu confundia direito federativo com direito econômico. Quem é que tem direito econômico, quem tem direito federativo, participação de... Direito federativo é de quem registra na federação. É o clube que tem o direito do atleta jogar, então, 100%. Todas as vezes que você ouvir falar direito federativo, é do clube, 100% é dele. Ninguém tem participação nisso. É de quem registra. Os direitos federativos do jogador são do Santos. Os direitos econômicos podem ser divididos entre X pessoas. Aí pode ser 10% do Santos, mais os investidores. Agora, você disse e disse bem, o Santos tem direito a 10% no que se refere ao dinheiro, né? Os outros 90% são do empresário, investidor, 10% do próprio do empresário e 80% da empresa de São Paulo. Então, o que acontece? Essa empresa de São Paulo, obviamente, não é a primeira vez que ela faz negócio com o Santos. Ela já deve ter feito outras vezes. Assim como já aconteceu no Cruzeiro, no Atlético e em outros clubes. Se o Santos não quiser aceitar a proposta do Cruzeiro, essa própria empresa, se interessar para ela a venda do jogador, ela vai lá e pressiona o Santos. Fala, olha, vocês não vão deixar de vender não, porque eu preciso tirar o meu, ué. Né? Eu sempre ajudei, coloquei aqui, coloquei ali, eu preciso tirar o meu. Vende ele aí. Então, não adianta só o cara falar que não vai vender, não. Ele segurar a onda não é fácil, não. E tem mais um detalhe. A informação de que no Santos, salários atrasados. E os jogadores estão pressionando sim para sair. Não só o Lucas Lima, como o próprio Robinho. E há uma informação de que a advogada do Robinho estava ou estaria hoje na Toca da Raposa, conversando com membros ali da diretoria do Cruzeiro. Eu, particularmente, estive na Toca, não vi, até porque eu não a conheço pessoalmente. Mas há essa informação. E isso, quando você tem uma questão de um salário atrasado, claro que o jogador começa, pelo menos, a pressionar o próprio empresário para que ele coloque pressão, para que ele deixe o clube, é claro. São 7 milhões, gente, só em direitos de imagem que o Santos estaria devendo ao Robinho. Exatamente. Eu conversei com o Mário Marra hoje, que está em São Paulo, e ele me disse que a Marísia, que é a advogada do Robinho, ela estava vindo de carro, que ela não tinha conseguido passagem aérea, porque ela teria que resolver isso com o Cruzeiro. Liguei para os diretores celestes e eles não confirmaram essa. E nem vão confirmar, não vão confirmar, e nem vão confirmar. Né? Não vão confirmar. Às vezes não vão confirmar também por causa de uma situação. O Assis esteve em Belo Horizonte porque tem uma dívida com o Atlético. A imprensa deu um chute para a lua
um tiro de meta mal cobrado, de que o Cruzeiro estaria entre... Ó, se o Assis está em Belo Horizonte, o que está acontecendo? O Cruzeiro precisa de um 10. Aí começa a fazer ligação, sabe? O Robinho, em nenhum momento foi ventilado a vinda do Robinho para o Cruzeiro. A mulher apareceu. Ela é advogada do Robinho de mais 10. É isso. Entre os 10, tem uns 7 lá do Cruzeiro. Aí a mulher vai no Cruzeiro. Ó, Robinho. Robinho tal, 10, tá... Ó, gente, pelo amor de Deus, hein? Tem coisas que, sinceramente, nós até temos porque que ter um pouco mais... quem está na lista é o Lucas Lima. Ou temos que ter um pouco mais de criatividade para poder divulgar, ou temos que ter um pouco mais de análise técnica para poder divulgar. Senão deixa o torcedor louco, deixa a diretoria em maus lençóis, porque dá a impressão de que está contratando o Robinho, em nenhum momento foi ventilado. Aí depois, quando contrata um outro cara, a torcida pensa, pô, falaram no Robinho, trouxeram fulano? Ninguém falou no Robinho. Quem falou foi um ou outro e surgiu do nada. Isso vai surgindo assim, sabe? A advogada do Robinho está em Belo Horizonte. E aí? E aí? E eu com isso? E aí? Você entendeu? E aí? Ela é advogada do Robinho mais 10. Ô, pessoal, enquanto o meio-campo, gente, não chega na Toca da Raposa, fica essa novela, essa especulação, o time celeste segue treinando para a partida contra o São Paulo, essa pedreira aí, na quarta-feira que vem no Morumbi. Leandro Damião, se recuperando de lesão, treinou pela primeira vez no campo na semana, mas continua aí na fisioterapia. Entra o Damião? Ah, para contra o São Paulo tem que entrar, né, Serginho? Acho que ele joga. Vai por tudo ou nada, né? Eu falei semana passada, estava cobrindo o Cruzeiro na semana passada, e eu falei lá, conversei com uma pessoa do Cruzeiro, falou assim, ó, Damião, o Alisson você não banca não, viu? Não, porque o Alisson é Alisson... difícil, agora o Damião você pode bancar. Eu não banquei também não, eu falei que as chances dele jogar seriam muito grandes. Eu acredito que o Leandro Damião vai pro jogo. Eu também acredito. Agora, Alisson, a gente tem até que fazer um estudo melhor para esse menino. Ele estava fazendo um trabalho à parte. Ou então arrumar um time para ele, pro Guilherme. Pô, porque não tem condição, coitado. Ele é um menino. Engraçado que os dois, Guilherme e Alisson, a gente não vê eles em gandaia, não vê eles, são profissionais exemplares, estão dentro do campo todos os dias treinando. Mas teve um amigo meu médico que falou, Serginho, isso aí deve ter sido problema de infância. Genética, alguma coisa com o Guilherme. Agora tem uma outra coisa também. Ser humano. Se você vai fazer um diagnóstico seu, de um exame que você tem que fazer, seja lá no estômago, onde que é, o meu nunca vai ser igual ao seu, só porque nós dois somos seres humanos, tem que ser igual. Não. Imagina um jogador de futebol, o músculo do Guilherme é um outro músculo, pô, é dele lá, ué. Como é que vai fazer? Dá a impressão de que o jogador não pode ter nada, que o Alisson não pode ter nada. Às vezes ele tem um problema. Às vezes é um problema dele, que nem os médicos do clube conseguem constatar com tranquilidade, porque estão acostumados a viver com a normalidade. Qual que é a normalidade do trem? São todos aqueles trabalhando normalmente. Aí quando aparece um caso diferente, o do Guilherme é um caso diferente. Não teve médico nenhum que até agora chegasse para mim e me desse convicção do que aquele garoto tem. Eu acho que nem para ele falaram, porque não sabem. O Alisson é a mesma coisa, já passou da hora de uma explicação convincente sobre o que esse rapaz tem. Acho que nem o Guilherme, nem a família do Guilherme, nem o fisioterapeuta, ninguém sabe o que o Guilherme tem, porque senão a gente já teria desconfiado, já teria saído alguma coisa na imprensa. Qual que é a lesão? Por que dá essa lesão? O que acontece? Lembra de um rapaz que tinha no Cruzeiro, o Sandro? O Sandro era um baita de um jogador. O Sandro estava para ser negociado com Boca Juniors. Já estava tudo acertado, já tudo, dinheiro, tudo como é que ia ser? Ia ser uma grande transação, o Sandro parou a carreira dele. Acabou com a carreira dele. Porque ele tinha uma canela de vidro. Era um negócio impressionante. Ele jogava uma, tomava uma pancada e parava. Exatamente, canhoto. Volante. Depois, aprofundando, o problema dele foi na infância. Infância muito difícil, muito humilde, falta de cálcio nos ossos. Os ossos dele não tinham estrutura para tomar tanta pancada num time profissional. E aí foi constatado que a situação dele era essa. Não estou falando que essa seja a situação do Guilherme e do Alisson, mas que pode ser em relação à infância desses caras, eu acho que sim. Eu me pergunto por que um possível interesse aí do Cruzeiro de um jogador como o Valdívia, que se machuca tanto. Mas não tem interesse, não. Teve interesse nenhum, não. Mas o que rolou ali, já rolou uma bafafá de Valdívia no Cruzeiro. Mas é aquilo, em momento algum, assim, algum membro da diretoria não tem chegou a dizer, estamos estudando. O que o Benessi na época falou é o seguinte, é um bom jogador que poderia interessar, como vários outros nomes também poderiam interessar. Ele não descartou, mas ele também, em momento algum, colocou que haveria o interesse de trazer o Valdívia. Até porque o Valdívia, o que se ventila muito, é que não seria um jogador de grupo. E para o Cruzeiro é tudo que o Cruzeiro não precisa nesse momento, até porque o Marcelo tem o domínio do grupo, tem o grupo na mão, fechado. Para que vai trazer um cara que há informação de que poderia criar problemas dentro do grupo?
O Cruzeiro não faria isso. Ô, Yara, aí tem um Diga. outro detalhe, sabe? Tá virando, isso já tá ficando muito chato para nós da imprensa, para nós jornalistas. Não merece credibilidade. Tem informação que não merece credibilidade. Nem da discussão. Aquela de ontem do Ronaldinho, por exemplo, tem informação, não merece. Não estou falando que quem deu não mereça credibilidade, não sabe? Mas é um bafafá, essa palavra que você usou. É um bafafá, é uma onda, é um negócio, um buchicho. Pô, fiz 4 anos de jornalismo, vou comentar bafafá, comentar buchicho. É isso aí, então vamos deixar o bafafá pra lá e vamos falar de quem chegou recentemente aí no elenco celeste, o zagueiro Paulo André, que falou aí dos erros da defesa nos últimos jogos. Vamos ver. Todos os que estão aqui, que jogam em grandes clubes, são sobreviventes, são caras que se superaram, que tiveram sucesso, que erraram, que falharam, que começaram de novo e que a vontade de vencer, a vontade de ajudar, de ser campeão, ela é muito maior do que simplesmente o medo de seguir em frente. Então, espero poder mais uma vez colaborar de todas as formas, não só jogando, mas auxiliando todos os companheiros do clube em todas as situações. Quando a gente fez isso com velocidade, com intensidade, a gente fez grandes jogos e principalmente criou várias chances. É o que a gente precisa. Jogando bem, a chance de vencer é muito mais próxima. Tá aí, o Paulo André vem fazendo um bom trabalho na zaga celeste. O Paulo André, na opinião de você, Serginho? O Paulo André falhou muito nos últimos 3 jogos, né? Ele tomou um drible que nem jogador de várzea pode tomar, e nem jogador de 17 anos. E falhou no gol do Atlético. Sem dúvida. Falhou no gol do Atlético. Mas ele falhou mesmo. E jogou muito mal, mas muito mal na Argentina contra o Huracan. E, infelizmente, foi naquela semana onde o Cruzeiro estava fazendo jogo no domingo e na terça-feira, e ele sendo um dos cabeças do bom senso. Pegou mal? Pegou muito mal. Mas, para mim, Paulo André não tem que ser titular nessa zaga aí, não. O Manuel já está pedindo espaço e o Manuel tem que, juntamente com o Léo, para mim, são os titulares desse time. O Paulo André, para mim, não veio para ser titular, né? O titular, na verdade, seria o Dedé. Mas o Dedé entrou numa fase, coitado, que nem... Tem gente que pergunta até hoje se o Dedé está no Cruzeiro. Está no Cruzeiro. Está no Cruzeiro, está no departamento médico, a situação dele é complicada. Vai voltar no final do ano, né? Para o final do ano. Ele volta em agosto, né? Não, ele volta em agosto ou setembro. Volta está à disposição, né? Então, agosto ou setembro. Mas aí tem todo aquele trabalho, transição, tem muita coisa. Tem gente me perguntando na rua, Álvaro, se o Júlio Batista está no Cruzeiro ou não? Tá, ele está lá pegando o dedo lá. Está indo embora, está se preparando para ir embora. Tá esperando. Não vai renovar o contrato. O Júlio Batista foi uma aposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando contratou, eu também contrataria, foi uma boa aposta. Só que não deu certo, né? Não deu certo. Infelizmente não deu certo. É um cara bacana, é um cara de grupo, é um cara campeão do mundo que chegou aqui, que sentou no banco de reservas humildemente em várias partidas, que ajudou o Cruzeiro nas conquistas dele, porque se fosse um cara do tipo do Valdívia, esses caras chinelinhos que ficam fazendo onda no vestiário, meu irmão ia fazer um inferno no Cruzeiro. Esse cara ia fazer um inferno, ele não. Foi profissional, sentou no banco, ajudou os companheiros, deu oportunidade para os mais novos, conversou com eles, mostrou o caminho. Então não foi assim das piores, não. Mas jogando futebol, ficou a impressão de que para ele acabou. E hoje é quarta-feira, o feriado tá aí, gente. Tá chegando, o Serginho já falou que hoje é quase véspera de feriado. E você já fez as compras para aquele churrascão na casa da sogra, gente? Porque churrascão na casa da sogra tem que ter carne de qualidade. Então, não vai fazer feio, tá? Você vai aproveitar as ofertas imperdíveis dos Supermercados BH. Confira no site www.supermercadosbh.com, tá? Tem sempre o Supermercados BH pertinho de você. Garanta e faça bonito para a sogra, para a esposa, para a família toda no feriado. Eu volto já com mais Cruzeiro, mais Atlético, mais futebol.